E aí, gente, tudo bem com vocês? Então, iniciando nossa segunda unidade, nós vamos falar nessa aula 5 sobre a sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável. Então, iniciando na nossa unidade 2, nós vamos falar nessa aula 5 sobre a sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável, né? Então, primeiro, quando é que surgiu, né, esse termo sustentabilidade? Então, esse termo ele remonta a 1987, né? Que na Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, né, ele adotou esse conceito de desenvolvimento sustentável em seu relatório, né, que ficou conhecido como relatório de Brundtland, né? E em 1992, esse conceito ele foi definitivamente incorporado como princípio, né, durante a Conferência das Nações Unidas da ECO 92. Eles já estavam discutindo essa questão da sustentabilidade, tá certo? E aí, a partir desse conceito de sustentabilidade, apareceu a Agenda 21, né, que nada mais é do que um conjunto de recomendações, né, que tem como objetivo orientar cidades, regiões e países no processo de construção do desenvolvimento local sustentável, né? E aí aqui a gente tem a definição, o que é esse desenvolvimento sustentável, né? Então, de acordo com a Comissão Mundial do Meio Ambiente e Desenvolvimento, é aquele que atende às necessidades presentes sem comprometer a possibilidade de que as gerações futuras satisfaçam as suas próprias necessidades. Nada mais é do que o seguinte, é o desenvolvimento, como o nome já disse, e quando a gente fala nesse desenvolvimento, a gente está falando de desenvolvimento econômico, né? Mas a gente fala de um desenvolvimento econômico se preocupando com o meio ambiente, ou seja, eu vou utilizar o meio ambiente de uma forma que tanto eu posso utilizar agora, como os meus netos possam utilizar no futuro. Então, isso é o conceito de desenvolvimento sustentável, né? E aí, esse desenvolvimento sustentável, ele busca simultaneamente a eficiência econômica, aquilo que eu já falei, a justiça social e a harmonia ambiental. Ou seja, eu não posso trabalhar ou pensar nessas três coisas separadamente. Eu não posso só pensar na harmonia ambiental e esquecer da eficiência econômica, né? Eu não posso só lembrar, por exemplo, da eficiência econômica e da harmonia ambiental e esquecer da justiça social também. Então, são esses três pilares que sustentam esse termo, né, que a gente chama de desenvolvimento sustentável. E aqui na figura ele traz muito claro isso daqui, ó. Uma economia crescente, uma proteção ambiental e uma responsabilidade social. Tá bom? E o que é preciso, né, para esse desenvolvimento sustentável? Então, primeiro, um sistema político que assegure a efetiva participação dos cidadãos nos processos decisórios. A gente precisa ouvir a população, né, porque nem sempre eu conheço como é que aquela população está vivendo, principalmente num país continental como o nosso, né? A gente precisa de um sistema econômico que seja capaz de gerar excedentes e know-how técnico, né, em bases confiáveis e constantes, que gere pouco recursos pensando nas gerações futuras. Um sistema social que possa resolver as tensões causadas por um desenvolvimento não equilibrado na busca da redução das desigualdades sociais e da melhoria constante, né, da qualidade de vida, ou seja, esse sistema social ele tem que ser robusto o suficiente para resolver essas tensões. Um sistema de produção que respeite o desenvolvimento por meio de processos produtivos e produtos ecologicamente corretos, né, como, por exemplo, a reciclagem, né, a minimização de resíduos e por aí vai. Um sistema tecnológico que busque constantemente novas soluções na elaboração de produtos visando o uso alternativo de matéria-prima e assim evitar o esgotamento, né, da natureza e a geração no aumento dos custos, por exemplo. Então eu preciso também me desenvolver tecnologicamente e a gente vê que o país ele ainda precisa, o nosso país, né, ele ainda precisa evoluir muito nesse ponto. Tá certo? Um sistema internacional que estimule padrões sustentáveis de comércio e financiamento, onde os países subdesenvolvidos eles possam ser apoiados pelos mais desenvolvidos, visando um equilíbrio entre as nações. Então a gente sabe que isso às vezes também não acontece. Um sistema administrativo flexível e capaz de autocorrigir, né, de se autocorrigir, na verdade, mediante as necessidades apresentadas tanto pelo homem como pela natureza, visando a integração harmônica e prolongada para a sobrevivência de ambos, né? Então, esses são os pontos que me levam até o desenvolvimento sustentável. Então, é muita coisa que a gente precisa para poder alcançar esse desenvolvimento sustentável e é por isso que a gente tanto discute sobre ele, né? Aqui a gente tem os pilares, né, do desenvolvimento sustentável. É o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social e a proteção ambiental, como eu já falei para vocês. Se eu retirar um desses pilares, eu não tenho desenvolvimento sustentável.
porque é preciso a gente pensar no meio ambiente e no desenvolvimento do país. Não adianta só a gente manter o nosso meio ambiente intacto, lindo e maravilhoso, e o nosso país ele não se desenvolver. Então, por isso que o termo é desenvolvimento sustentável, né? E esse conceito, fundamentalmente, ele interliga o que é para ser desenvolvido com o que é para ser sustentado. É aquilo que eu falei, a gente precisa continuar se desenvolvendo, mas ao mesmo tempo eu preciso sustentar a natureza. Eu preciso fazer com que essa natureza ela não se esgote, porque se ela se esgotar agora, eu não vou ter mais como me desenvolver, tá bom? Ou seja, as gerações futuras elas vão sentir isso daí, né? E quando uma comunidade ela pode ser considerada sustentável, né? Primeiro, quando elas alcançam as necessidades econômicas de seus habitantes. Segundo, quando elas consideram a importância do meio ambiente e protegem esse meio ambiente. E, por fim, quando elas promovem sociedades locais mais humanas. Então, se eu tiver esses três fatos aqui, eu posso afirmar que a minha comunidade ela pode ser considerada sustentável. Percebam que ela não é fácil. É difícil a gente considerar uma comunidade como sustentável, porque nem sempre a gente tem essas três situações, né, que eu preciso encontrar, tá bom? E aqui a gente tem as 5 dimensões, né, da sustentabilidade. A gente tem a ecologia, né, a gente tem a economia, o social, o espacial e o cultural. Então, tudo isso é sustentabilidade, né? São as dimensões, dimensão econômica, ecológica, social, espacial e cultural, tá bom? E aí o que seria essa sustentabilidade ecológica, né? Nada mais é do que o uso intensivo dos potenciais relativos aos diferentes ecossistemas em compatibilidade com sua mínima deterioração, ou seja, eu vou utilizar, né, vou fazer uso intensivo dos diferentes ecossistemas, né, mas visando a mínima deterioração desses ecossistemas. Como entraves científicos, o que a gente pode citar? A gente pode citar a falta de maior conhecimento sobre as inter-relações homem-natureza. Então, por isso que existem diversos trabalhos que os pesquisadores estão fazendo justamente para tentar entender essas relações homem-natureza, né? A excessiva compartimentação dos diversos campos do conhecimento. A gente está começando, por exemplo, na engenharia, a gente fragmenta demais, né? Então, a gente tem excessivos campos de conhecimentos diferentes, que isso faz com que as pessoas acreditem que elas podem trabalhar de formas separadas, como o correto seria a gente trabalhar de forma unificada, né? Trazer essa interdisciplinaridade. Então, hoje em dia, a gente está separando cada vez mais o conhecimento e isso, de certa forma, termina dificultando. Por exemplo, o biólogo ele termina trabalhando separadamente a um ecólogo, que termina trabalhando separadamente a um engenheiro ambiental, um engenheiro civil, quando às vezes era necessário que esses profissionais eles trabalhassem de forma unificada, né? Outra coisa são os diferentes níveis de informação e tecnologias existentes. Então, é muito diferente, por exemplo, o nível de informação e tecnologia que a gente tem aqui no Brasil das que a gente tem na Europa, nos Estados Unidos. Isso também é um fator, né? A outra coisa é a falta de um maior diálogo e de uma maior interação entre a comunidade científica e a sociedade civil. A gente ainda tem um muro muito grande separando a universidade da sociedade civil, né? A universidade da sociedade civil. Então, isso a gente precisa começar a derrubar esse muro. A gente precisa levar a universidade para a sociedade civil. A gente precisa compreender os problemas da sociedade civil para que a universidade ela possa tentar resolver esses problemas. Os entraves políticos econômicos, por exemplo, a grande diferença econômica existente entre os países e dentro dos países quanto aos níveis de produção, consumo e renda per capita. Então, essa diferença também é um grande entrave, né? Outra coisa são os interesses político-econômicos individuais das grandes potências e corporações, né? Tudo isso são entraves político-econômicos. Outra coisa, a postura assumida por organismos internacionais importantes, como o Fundo Monetário Internacional, o FMI, né? E a Organização Mundial do Comércio, de focar seus interesses na área político-econômica, tendo dificuldade em assumir também posturas globais socioambientais. Às vezes as pessoas têm medo de assumir essa postura e de alguma forma interferir na economia de um determinado país, né? A realidade é que se insere a ONU, né, que é um órgão-chave em questões socioambientais, de se ver atrelada a interesses políticos e econômicos de alguns países, principalmente dos Estados Unidos. Então a ONU, apesar de ter um trabalho muito bonito, ela ainda é muito ligada aos países e é muito ligada à questão política e econômica desses países.
Tá bom, gente? Então, essa seria alguns sites recomendados para que vocês possam ler um pouco mais sobre desenvolvimento sustentável. A gente vai falar um pouco mais durante o nosso curso sobre desenvolvimento sustentável, mas de uma forma inicial, era isso que eu queria passar para vocês. Tá bom? Então, até a próxima. Abraço.